Assumam que votam em Bolsonaro pela perversão que ele representa, pelo extremismo de direita que ele representa, pela visão aparofóbica de ódio da pobreza que ele representa, pelo ódio às mulheres que ele representa, pelo ódio ao povo LGBT. Assumam o que são. Eu queria perguntar o seguinte, Pedro, o advogado do Mauro Cid, ele, desde o começo, tem dito que o Cid é um soldado que cumpre ordens, enquanto do lado do Bolsonaro, o Bolsonaro diz que ele tinha autonomia, né? E aí tem um dito que é um dito popular que fala que soldado mandado não tem crime. Juridicamente, até onde vai isso que soldado mandado não tem crime, Pedro? Não, isso é bobagem. Eu recebo uma ordem para matar alguém no exercício da minha função pública, seja militar ou civil, e vou e mato, eu sou coautor. Porque é evidente que a pessoa sabe que aquilo é errado. Eu pegar uma joia, que é propriedade do Estado, vender e entregar o dinheiro para o governante, isso é crime. Isso, quem recebeu a ordem é coautor desse crime. Crime aí, provavelmente, de corrupção, organização criminosa, peculato, tem uma série de crimes graves nisso. Eu não queria ficar aqui acentuando assim, coisas assim que estão muito óbvias, mas é que hoje em dia falar é um pouco falar as obviedades. Veja, um colar de 13 milhões, gente, não tem outro sentido para mim. Se eu fosse um investigador nesse caso, eu ia direto na hipótese de corrupção. O que é presente de 13 milhões de real? Tudo bem, se for demonstrado que é um presente, não é corrupção. Né? Talvez não seja nem crime. Né? Nesse caso é porque o presente seria para o Estado brasileiro e houve um peculato, a meu ver. Mas, de qualquer forma, não se fala em corrupção daí. Mas é estranho um presente de 13 milhões de reais. Não é comum. Veja, quando nós falamos do caso do apartamento do Lula, que gerou a prisão dele por 600 dias quase, era um valor de uma reforma que nem chegou a ser terminada, que iria custar 750 mil reais. Né? Um colar de 13 mil... Eu não sei se... Porque a imprensa está tratando como um caso menor também. Não sei se você nota isso, Sinara. Não tem nada de menor isso. Né? A Arábia Saudita tinha interesses, ela como Estado e fundos privados da Arábia Saudita, altíssimo interesse no Brasil, né? Em negócios de grande porte, e foi dado um presente para o governante, não é um, né? Alguns presentes de valores que não são compatíveis com a ideia do que é um presente. Eles não estão fora do mundo. A Arábia Saudita sabe o que acontece no mundo ocidental, eles não estão fora do mundo. Eles sabem o que significa um Rolex ou o que significa um colar de 13 milhões de reais. Eles sabem exatamente o que significa isso. Né? É um agrado, né, Pedro? É um agrado que não é um agrado, é uma compensação por algo. Isso é grave. Né? E houve uma venda de uma refinaria por um valor muito menor do que ela era avaliada. As pessoas falam um pouco, vamos colocar aqui as operações de fundos sauditas no Brasil, na compra de ativos brasileiros, no momento em que o dólar está lá embaixo, no momento que é um excelente negócio para quem vem de fora. Você tem vários fundos sauditas aí comprando. Tem que ir por aí a investigação também, né, Pedro? Saiu um pouco. Ir. Mas eu não tenho a menor dúvida disso que deveria ir. Aliás, não está indo. Eu não sei se não está indo. Eu espero que esteja indo e que esteja sigilosa. Veja, a gente tem que bem dizer o sigilo. É que nós, como opinião pública, a gente fica ansioso para ter acesso. Vocês, jornalistas, têm o dever profissional de ir atrás desse tipo de informação. Né? Nunca é crime o jornalista divulgar uma informação sigilosa. É crime da autoridade que divulga, ou que deixa o jornalista saber. Né? Mas o papel da autoridade policial é manter sob sigilo, não tenham dúvida, para dar eficiência na investigação. Porque muitas coisas são desmontáveis, né? Conforme você vai apurando. Se o investigado sabe das coisas, né? Ele vai desmontando as coisas. Né? Natural, né? Está agindo em sua defesa, é direito dele fazer isso. Né? Então, eu espero que esteja sendo investigado de uma forma sigilosa, para ver se tem cabimento isso que eu estou falando. Eu não sei se tem, eu estou só levantando. Porque, com certeza, a história das joias parece só a ponta do iceberg, né, Pedro? Porque quem é capaz de fazer uma coisa dessa com joias é capaz de muito mais, né, gente? Não, pode ter tido ajuda para a campanha. Bem, eu não quero aqui ficar com hipóteses, né? Mas tem hipóteses aí que devem ser investigadas. Essa relação tem que ser investigada. A relação entre a Arábia Saudita e Brasil durante o governo Bolsonaro tem que ser objeto de investigação. Com presentes dessa natureza dados, né?
e que por conta da nossa lei, é que eu interpreto, e da nossa Constituição, que era bem do patrimônio público brasileiro. Talvez a intenção da Arábia Saudita seja dar Bolsonaro mesmo, né, como pessoa física, e é mais grave. Então, eu acho que me parece evidente que a investigação aí tem que ser rigorosa e não é um caso menor. Agora, o meu problema que eu tenho levantado, esse caso não pode encobrir os outros. Existem outros casos gravíssimos, por exemplo, o caso do dia 8 de janeiro, né, o ataque à democracia. O problema da pandemia, que parece que as pessoas esqueceram, né? Foi cometido crime lesa humanidade ali, pô. Isso quem fala não sou eu, a Faculdade de Saúde Pública da USP, né, uma das maiores universidades do mundo. Tem o problema dos imóveis, dos 120 imóveis adquiridos por familiares, todos funcionários públicos. Um funcionário público, deve ter funcionário público na nossa comunidade aqui. Sabe quanto é duro para um funcionário público comprar um imóvel, comprar 120 uma família? Com dinheiro vivo. Né? E dos quais metade era com dinheiro vivo, mais ou menos metade, 50 imóveis, 51, não me lembro agora do número exato. Mas é algo 51 que... imóveis com dinheiro vivo. Outra coisa, uma coisa que talvez até mexa com os interesses do Centrão no Congresso atual, mas que precisa mexer, a polícia não tem que ver esse tipo de coisa, né? Precisa investigar a questão das estatais que foram usadas para desviar dinheiro público. Vamos falar aqui claramente. A Folha de São Paulo apontou numa série de reportagens, eu até fui consultado como especialista numa delas, né? Mas em que estatais foram utilizadas através das emendas parlamentares, foi a elas destinado dinheiro para licitações fraudulentas. É óbvio que todo mundo ganhou dinheiro aí. Precisa ser investigado isso. E ver até que ponto o Palácio do Planalto tinha alguma influência ou teve algum tipo de ganho com isso. Né? Por exemplo, estatais incumbidas de tratar do problema do hídrico lá do sertão, né? De levar água para o sertão, vamos dizer assim, receberam grandes verbas de asfaltamento. Asfaltamento é a forma mais comum o mecanismo mais fácil de você desviar dinheiro, obra pública que há, o mais rudimentar, digamos assim. Né? Eu sou da área, atuo com direito administrativo há 40 anos. Então, conheço essas picaretagens como especialista, digamos assim. Então, isso precisa ser investigado. Então, essa questão das joias é importante que se investigue. Ela veio junto com outras questões, como, por exemplo, peculato eletrônico, invasão de banco de dados públicos para fraudar dados. Isso, inclusive, para meu ver, legitimou a prisão do CID preventiva, porque aquilo era contemporâneo à investigação. Enquanto ocorria a investigação, as pessoas envolvidas na quadrilha ainda estavam sob domínio do acesso àquele banco público, então legitima a prisão preventiva. Né? Então, vejam, são coisas graves que não podem ser... que é tanta coisa, mas não podem ser criadas, vamos dizer assim. E até agora não tem sido. A Polícia Federal, aliás, eu tenho que fazer aqui um elogio. Quantas vezes eu vim aqui para criticar a Polícia Federal, né? A Adri deve lembrar. Mas eu tenho que fazer um elogio. A Polícia Federal está de parabéns, tem se comportado como uma polícia democrática. Né? As prisões preventivas que tem havido, a maioria delas, pelo menos, é absolutamente legitimada. Acho que houve algum erro, existe algum erro na manutenção de algumas dessas prisões preventivas, daquele povo que está preso na Pampulha, mas isso tem sido equacionado pelo ministro Alexandre. Ou seja, nosso sistema de justiça, nas questões de ataque à democracia e desses crimes cometidos pelo bolsonarismo, eles têm sido dentro do quadrado da democracia, tá? Dentro das regras. Não concordo de forma nenhuma com aqueles poucos juristas bolsonaristas que têm falado que tem tido abuso. Não tem tido. Abuso foi o que foi feito contra a esquerda, que prenderam Lula por 600 dias por conta de um processo fraudulento, e quem fala que é fraudulento não sou eu. É depois o STF, depois a ONU. A ONU aponta isso, que a função, inclusive, da vulneração dos direitos de Lula foi interferir na democracia brasileira. Isso quem fala é o Comitê de Direitos Civis da ONU. Né? Então, não é... O que há hoje, Bolsonaro está aí solto e sendo investigado por crimes gravíssimos.
gravíssimos. Então, eu acho que eu não sou aí, como pessoa, não sou acho que é da minha geração isso. Nós não somos muito entusiasmados com essa coisa de prender pessoas. Vivemos um pedaço da ditadura e sabemos quanto que isso é equivocado achar que isso contribui com algo na sociabilidade humana, mas a realidade é que não tem outro modo de agir, inclusive de deixar a mensagem para as próximas gerações, que essas coisas não podem ocorrer, né? E também para desmontar um discurso que o bolsonarismo usou muito, né? Aquela ideia de votar em Bolsonaro porque ele é honesto. Agora está mostrando aí o que ele é, né? Para acabar com essa história. Assumam que votam em Bolsonaro pela perversão que ele representa, pelo extremismo de direita que ele representa, pela visão aparofóbica de ódio da pobreza que ele representa, pelo ódio às mulheres que ele representa, pelo ódio ao povo LGBT. Assumam o que são. É gente perversa de extrema-direita que tem um papel importante aí em termos numéricos na nossa sociedade. Infelizmente, a nossa sociedade, produto de um capitalismo periférico e de colonização, traz essa marca, né? A marca de uma sociedade carimbada por 300 anos de escravismo, quer dizer, a forma mais perversa de reprodução capitalista, né? Os capitalistas são ótimos para defender o sistema na lógica da relação de emprego, que foi um avanço capitalista. Não é verdade, o capitalismo produziu escravismo, né? É uma forma bem primitiva de produção e que competia, produziu riqueza. Teve aqui no Brasil 300 anos, porque era uma forma alternativa de produção de riqueza ao modelo do emprego, né? Do trabalho, do aluguel do próprio trabalho, do próprio corpo. Então, esse é um modelo capitalista, o escravismo, e que existiu aqui no Brasil e produz esses efeitos nefastos no âmbito cultural e político até hoje, né? O bolsonarismo é produto direto disso. Então, se assumam que não estão. Parem com essa história de que votar em Bolsonaro porque são anticorrupção. O problema nunca foi corrupção. O problema nunca foi a corrupção. Nem do Deltan, né? Vamos nada, combinar. Nem o do Deltan. Do Moro, nada. Aliás, dessa gente nunca foi mesmo, né? Então, acho que isso aí tem que ser posto de forma clara assim, para as pessoas, né? Agora, vou insistir. Primeiro, eu estou muito preocupado, não é aqui no Brasil, é que nós estamos enfrentando a extrema-direita no mundo e a nossa reação política tem várias questões que eu acho que são equivocadas. Uma delas é a redução da política ao teatro, ao espetáculo. Nós não devemos fazer isso, né? Onde que você vê isso mais claramente, Pedro? Explica aí para a gente. Tudo vira espetáculo, tudo é feito em favor do espetáculo, né? Por exemplo, eu sou um sujeito animado com as ideias que são chamadas de identitárias, né? Minha vida eu passei defendendo que não era só que classe não é só constituído por uma relação mecânica do processo de produção, né? Classe você tem que ter consciência, como fala o Thompson, né? E se eu falo em consciência, aí eu falo em questão cultural, eu falo em questão de gênero, em questão de meio ambiente, em questão de orientação sexual, em questão de racismo, ou seja, eu incorporo tudo isso no processo de sociabilidade, né, na teoria social que deve advir dele, né? Mas o problema é que as formas de luta identitária têm sido muito voltadas ao espetáculo, né? Não aqui tanto no Brasil, mas muito nos Estados Unidos, que eu acompanho bastante. Eu acho que há um fenômeno estranho nisso, porque não há uma ação política de procurar construir uma solução universal, né, que é próprio da política. A política é isso, é você buscar soluções negociadas entre ambientes diferentes, né? Existe uma visão separatista que o liberalismo tem produzido nesse ambiente. Então, é um exemplo. A esquerda está, nesse aspecto, muito devotada ao espetáculo como produto de um separatismo ruim para a solução dos próprios problemas que o identitarismo traz, né? Também há essa visão de que tudo é narrativa, como se o agir político fosse só narrativa. Então, por exemplo, eu vejo um erro grave do Supremo numa determinada questão, não vou falar nada, porque isso estrategicamente atrapalha. Só que o que é o estratégico? É o narrativo. Quer dizer, essa visão de pós-modernismo que eu acho um equívoco. Quer dizer, nem tudo é só narrativa. A existência humana não é só narração, né? O político não é só narrativa. Existe um ambiente de realidade, né? Autores marxistas no passado eram o exemplo do ônibus, né? Se eu chegar para o ônibus que está vindo para cima de mim e falar, não, isso é puro
linguagem, pura linguagem, eu vou ser atropelado, não tem jeito. Então, ou seja, há uma dimensão da existência que ela é real, né? E que, portanto, a política tem que estar focada nisso. E aí muda a minha postura. Se existe uma dimensão da política, se a política não é só narrativa, né, então eu tenho que fazer a crítica, porque eu preciso corrigir, porque se eu estou vendo um problema, esse problema vai virar uma consequência negativa no futuro, né? Então, a gente precisa moderar, não precisa ser o Greenwald, que eu acho que está muito assanhado, para ser franco, e injusto nas críticas. Isso que é o principal problema, Sinara. Não, ele disse que o PT, que o Deltan foi caçado por vingança do PT. Que é um imenso equívoco. Que é um imenso equívoco, né? Vingança do PT, uma coisa que. Então, isso é injusto. Não é um problema que o conteúdo da crítica é equivocado, né?